Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério, vamos para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje um dia aí bem interessante, um dia difícil, mas bem interessante para a gente poder falar aqui sobre Price Action. Hoje, terça-feira, 4 de novembro de 2025, eu já peço então para você deixar um like aí para poder contribuir com o canal e também se puder me seguir no Instagram, me ajudar a crescer um pouco o meu Instagram, é o Trader Sério, @o Trader Sério. Beleza? Então já vamos direto aqui para o vídeo. Talvez fique um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Então eu peço para vocês terem paciência aí para ver o meu ponto de vista. Se você já tem um operacional aí que já está consolidado, que você confia, que você trabalha, tudo bem. De repente pode só abrir a cabeça para ver um outro ponto de vista. E se você ainda não tem um operacional que você confie tanto, analise aí a forma que eu vou explicar hoje, porque pode ser que gere alguns insights, algumas ideias boas para vocês aí no futuro, beleza? Então vamos lá. Então começando o dia, eu analisei como último movimento aí de ontem, um movimento de equilíbrio, e eu estava marcando como topo e fundo a região aí de topo a máxima da barra 38 de ontem, que foi a máxima de ontem, e o fundo, essa região aqui da mínima da 43, mínima da 78, da 79, aquela região ali, tá? Então o fundo seria mais ou menos aqui, nessa região, e a máxima ali. Então o meu equilíbrio inicialmente estava assim. Beleza? E aí, claro, né, para quem vai trabalhar com equilíbrio, vai ter aqui os 50%. Beleza. Vou deixar aqui essa linha marcada para a gente ver a barra 1 de hoje. A barra 1 de hoje já abriu com gap, muito distante aí dessa região, rompendo essa região, rompendo a mínima de ontem também, certo? E aí o que a gente vai ter que analisar? Eu sei que eu estou devendo uma aula para vocês aqui sobre gaps, tá? Eu vou ainda preparar, só ainda estou na dúvida ainda se eu vou fazer isso de repente um dia ao vivo, de noite, para poder interagir com vocês, ou se eu vou deixar um link, aí o pessoal que puder entra e participa ali interagindo, e depois eu solto no canal, ou se eu faço gravado mesmo e lanço com vídeo domingo. Isso eu ainda estou em dúvida para poder preparar, mas ainda vou fazer uma aula sobre gap. Mas pegando a informação que a gente tinha da outra vez, tá? Foi mais ou menos aqui, ó. Um gap desses, né? É um gap de desequilíbrio, parece um gap de desequilíbrio, como eu teria aqui no dia 11 de setembro, porém aqui muito mais próximo, né? Muito mais próximo aqui do fechamento do dia anterior do que o exemplo que nós temos hoje. Ok. Então ele pode ser um gap de desequilíbrio e ele também pode ser uma falha de gap. A falha de gap, geralmente, ele deixa um sinal para o lado que ele quer fechar o gap, né? No caso aqui, um gap de alta deixou uma barra de baixa, né? Às vezes acontece assim e outras vezes acontece como acontece aqui, ó. Foi no dia 26 de fevereiro, o exemplo que eu coloquei. Ele tem o fechamento aqui, ele abre com um gap abaixo e deixa uma barra vendedora, parece um gap de desequilíbrio, mas na verdade ele é uma falha de gap porque depois vai aparecer compradores comprando mais alto. Beleza, então tendo atenção a isso, identificando a primeira coisa que eu vou fazer é tentar entender qual é o tipo de gap que abriu de hoje, né? Eu acredito em três tipos ali: a falha de gap, um gap de desequilíbrio ou um gap de continuidade. Não é um gap de continuidade, nós temos aqui uma distância grande. Então, ele poderia ser um gap de desequilíbrio, iniciando um novo ciclo, ou uma falha de gap. Aí a gente vai pensar o seguinte: se ele é um gap de desequilíbrio, olha o distanciamento que ele está do fechamento de ontem. Então, o fechamento de ontem para a abertura de hoje são 1.060 pontos, é uma distância grande. Distanciamento para as médias móveis, da média de 9, da média de 20 é 800 pontos, da média de 9, podemos dizer aí que foi mais ou menos 750 pontos. Então, uma distância grande. E rompendo essa região aqui abaixo. Ok, eu tenho que fazer alguma coisa já no fechamento da barra 1? Não, eu faria alguma coisa do fechamento da barra 1? Nesse caso também não, porque eu não acho que é interessante vender aqui sem ver a continuidade primeiro. Se eu for ver uma continuidade vendedora aqui abaixo, aí eu posso pensar que aqui é uma entrada de força vendedora e que o preço vai se deslocar mais abaixo, ao menos por um tempo, que nós temos, no mínimo por um tempo, um desequilíbrio vendedor, ou eu posso ver a partir daqui o mercado rejeitando aqui, falhando esse gap, aparecendo compradores nessa região, levando o preço para cima. O que eu vou levar em consideração? Eu dei uma olhada no diário, no pré-market, vou colocar aqui para vocês verem, vou puxar o dia de hoje para a gente ver assim, ó. Nós temos no diário ainda uma sequência de barras compradoras, ok? E a abertura de hoje já veio abaixo dessa barra, ok? Então eu tenho aqui, ó, uma abertura abaixo da barra de ontem. Se eu estou aí dentro da minha leitura de ciclo e um desequilíbrio forte comprador aqui,
fazendo essa volta em V que já fez, né? Estou em desequilíbrio forte comprador. Abaixo de barra, eu espero ver compradores e não vendedores. Então, isso melhora a minha tese, que é lá dos 5 minutos, que pode ser aqui um gap, uma falha de gap, beleza? Então, depois da abertura da barra 1, eu já tenho essas teses, eu começo a analisar qual que é a próxima barra. O que, que eu espero, que eu acho que é mais provável acontecer quando tem um gap grande, assim, muito distante, é formar um range na abertura. Quem acompanha meus vídeos há mais tempo vai ver que eu sempre falo sobre isso quando acontece esse tipo de gap. Tá? Então, e para quem acompanha há mais tempo também meus vídeos, está vendo que eu estou sempre acrescentando elementos dentro daquilo que é o meu método de trabalho, meu método operacional. Eu venho trazendo novos elementos para vocês aqui nos vídeos, venho falando sobre os novos elementos, e a partir do momento que eu coloco a introdução desse elemento novo, eu começo a falar mais durante os vídeos. Então, para quem acompanha há bastante tempo, consegue entender melhor aí qual é a minha cabeça, qual é o racional, tá? Então, depois da barra 2, que é uma barra compradora, né, que é uma barra que mostra a presença dos compradores, porque ele chega a fazer uma nova mínima, aparecem compradores, ele fecha uma boa barra compradora, eu já começo a acreditar mais no range de abertura. Quando eu vejo a barra 3 fazendo uma tentativa de vir acima, uma tentativa de vir abaixo, e formando uma indecisão, uma barra pequena, aqui uma barra praticamente sem corpo, nem nada, eu acredito que, devido ao distanciamento das médias aqui, eu tenho uma maior probabilidade do mercado fazer agora aqui uma falha de gap, né, e vir acima, do que ele vir fechar abaixo. Mas claro que eu tenho o risco de estar dentro de um range de abertura e que o mercado pode equilibrar. O que eu estou analisando aqui é apenas o contexto. Eu tenho ali a situação do diário, eu tenho ali a situação dos 60 minutos, que eram regiões boas para compra. Eu vejo a barra 1 muito esticada, podendo falhar. Vejo a barra 2 uma boa barra, uma barra mostrando força e fechando aí próximo da máxima. E vejo a 3 dando esse sinal. Então, quando aparece aqui a barra número 3, fechamento dela, eu compro aqui com 10 contratos. Eu deixo meu stop lá abaixo, a 365 pontos, então fora aí desse range pequeno, né? Ele teria que romper para baixo para me stopar. E o meu alvo é 280 pontos, porque eu estou colocando como alvo uma projeção dessa barra número 1. Então eu coloco aqui a mínima e máxima da barra número 1, a projeção de 1 para 1 dela é aqui, ó, nessa linha verde. Eu deixo o meu alvo um pouco antes disso, e porque eu estou acreditando que o preço vai tentar ir na direção da média e depois a média vai acabar vindo tocar no preço em algum momento, tá? Então eu entro aqui, a barra 4 já fecha muito favorável à minha operação, e isso é bom. E na barra 5, ela já fecha acertando o meu alvo, o que é muito bom aqui, né? Acerta o meu alvo. E aí depois disso, ela faz uma correção profunda, já aqui na barra 6, tá? E na barra 7, e aí na barra 8 ele faz uma nova máxima. Aqui eu começo a analisar o mercado com um padrão que é de rompimento dessa região aqui, rompimento desse pequeno range na abertura, em formato de desequilíbrio fraco comprador, que é o que? Ele vai fazer um impulso, como ele fez aqui, mostrando sinais de força, faz uma correção profunda e busca fazer uma nova máxima. E o mercado pode vir fazer isso por um tempo. É isso que eu estou enxergando nesse primeiro momento aqui. Ou ele pode, uma outra tese, óbvio, é acabar equilibrando nessa região. Por isso que eu marquei aquele topinho ali para poder ver o comportamento do mercado depois nas próximas barras. E aí depois disso, a 9 ele faz uma correção, a 10 é uma correção profunda, a 11 sinais compradores, a 12 uma nova máxima, a 13 uma nova máxima. Agora aqui, eu poderia considerar que ele está rompendo uma região aqui que seria de provável range de abertura? No meu ponto de vista, não. Porque eu estou vendo aqui para range de abertura o que eu não gosto. É que ele, na verdade, acabou equilibrando mais acima. Ele veja que ele ficou criando aqui um rangezinho mais acima do primeiro local aqui do dia. Então ele não está considerando tanto a abertura. Eu prefiro continuar aqui na minha tese de um desequilíbrio, de um rompimento dessa região em desequilíbrio fraco, até mesmo porque, se eu for analisar que as médias estão se aproximando aqui do preço, eu acredito que faz mais sentido que ele seja um desequilíbrio fraco comprador e que ele vá, de repente, tocar na média para depois, principalmente na média de 20, para depois sim definir se vai aparecer vendedores ali, jogando o preço mais para baixo, tá? Aí eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Dentro dos ciclos, vocês já viram eu trazendo isso aqui algumas vezes. Dentro do meu método, quais são os ciclos, né? Eu tenho que ver qual que é a maior força. Eu acho que no momento que o mercado faz aquele movimento lá embaixo, ele não está agora
saindo aqui num desequilíbrio muito forte, ele não está num movimento mais forte, em sim num desequilíbrio fraco, onde ele vai fazer um movimento mais fraco. E o meu operacional, ele fica baseado nessa estrutura aqui, ó, que é o quê? Eu tenho que identificar qual que é o ciclo que o preço está fazendo, qual é o ciclo que o preço está no momento. Então, o primeiro passo do meu operacional é tentar encaixar o ciclo. Se antes eu estava em um range, então eu estava imaginando que era um range ali, e ele já rompeu na primeira barra, no momento que ele faz aquela correção profunda, eu vou mostrar agora aqui na prática. Se eu entrei na primeira operação, eu tenho que manter a coerência da minha leitura. Então, se eu entrei na primeira operação, imaginando que isso aqui era uma referência, entrei aqui como se fosse um pré-rompimento, para poder pegar a saída, a falha desse gap, jogando o preço aqui para cima, no momento que eu vejo uma correção profunda, eu tenho que considerar que ele não está forte, não está muito forte, ele está fraco. Então, quando eu vejo ele fazer uma nova máxima, na minha opinião, confirma a minha tese de desequilíbrio fraco. Aí eu vejo ele fazer uma correção profunda de novo. Vejo ele fazendo uma nova máxima de novo e tocando nas médias. Então, dentro desse contexto, nessa estrutura aqui que é o meu operacional, eu acredito que eu estou aqui dentro de um contexto, num ciclo, na verdade, de desequilíbrio fraco. Se eu estou em um ciclo de desequilíbrio fraco, eu vou analisar o contexto. Eu vou analisar o price action, eu vou ver se tem pressão. Na verdade, eu estou vendo pressão compradora. Eu não estou vendo força, sinais de força até aqui. Momento. A gente está vendo momento aqui, né? Sequência de barras. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o momento. Nesse caso aqui, estou vendo momento comprador. Ok? Então é bom para a tese de quem quer comprar. E aí eu vejo também, aqui no caso, o gap, que eu já vi no início do dia, foi o contexto e tudo mais. Depois que eu identifico, então vamos lá, vou marcar aqui para vocês verem, ó, desequilíbrio fraco. Eu vejo que tem pressão e estou vendo o price action. Eu até vi aqui também o momento. Eu vou analisar qual que é o setup que poderia ser feito para essa configuração de desequilíbrio fraco. Que é o quê? Comprar alto e vender baixo? Não, não é. Comprar rompimento? Também não é. Comprar correção rasa? Também não é. Então seria comprar ou vender correção profunda. Depois disso eu vou partir estudo da parte do eu analista, tá? Quem está analisando o mercado, para depois eu decidir aí o operador executar a ordem ou não. Aí depois disso que eu tenho aqui a correção profunda, eu vou procurar ou para uma barra de sinal ou para uma falha de barra. Beleza. Só que o que eu não estou gostando? O preço já tinha feito um movimento muito forte aí pela manhã, que é, na verdade, isso aqui, né? Como se fosse uma grande barra. Esse gap é como se fosse uma grande barra vendedora que teve sequência na barra 1 e depois o mercado está fazendo aqui um padrão que parece um padrão de reversão de volta em V. Correto? E se ele é um padrão de volta em V, ele é aqui uma reversão, as reversões, no meu ponto de vista, até pela minha estatística, são padrões de menor probabilidade. Quando eu falo maior probabilidade ou menor probabilidade, eu penso o seguinte, maior probabilidade são todos os setups, aí, as configurações de movimento do operacional que eu já testei e que tem mais de 60% de taxa de acerto, e menor probabilidade é todas as que têm aí menos de 60% de taxa de acerto. Então é baseado nisso. E se eu estou em um trade de menor probabilidade, eu vou ter que fazer um payoff que compense. Então teria que ser mais do que 1 para 1 para poder compensar. Então, para isso, eu precisaria ter aqui uma correção profunda e imaginar que eu vou conseguir entrar e fazer mais do que 1 para 1. Aí eu vejo aqui a barra 14, uma pequena correção. A 15, correção profunda, não tem como eu entrar. A 16 já faz nova máxima. A 17, a 18, a 19, correção profunda. A 20 não é uma boa barra para poder entrar. Veja que ele está fazendo aqui um topo em forma de cunha, né? Aqui não está passando essa região. Isso aqui está com muito mais cara de TTR. Então, se ele está com cara de TTR aqui, eu teria que comprar abaixo, mas eu não consigo ver uma boa barra de sinal para poder comprar, e até porque eu já fiz o meu trade também. Então, de certa forma, eu estou satisfeito por enquanto com o que eu já fiz no dia. Eu estou agora analisando para pegar uma boa oportunidade, principalmente se fosse de maior probabilidade. O que eu gostaria que tivesse acontecido por aqui? É que ele tivesse formado aí uma outra estrutura, tivesse equilibrado aqui nessa região, ficasse bastante tempo equilibrado e depois rompesse, ou aqui, que ele equilibrasse e depois rompesse. Era isso que eu gostaria, porque aí eu faria um trade de maior probabilidade. Mas não é o que está acontecendo no mercado, então eu tenho que apenas analisar. E aí entra um outro ponto. Se vocês operassem com o mesmo método que eu opero, com o mesmo operacional que eu opero, e a característica de vocês fosse de ser mais agressivo ou que gosta mais de tomar risco, gosta mais de fazer mais trades durante o dia, a leitura estaria igual, a leitura de um rompimento aqui em desequilíbrio fraco,
e você estaria buscando e estaria entrando, estruturando operações, comprando correções profundas. Poderia ter entrado aqui com uma ordem aí apostando na falha, aqui também, porque aí voltaria para dentro dessa estrutura aqui do meu ciclos, do meu operacional, onde estaria comprando com falha de barra, certo? E aí depois você iria fazer a estrutura aqui de acordo com o que prega o operacional. Eu não, eu prefiro ser mais conservador, digamos assim. Então eu prefiro trades de maior probabilidade ou trades que eu possa fazer uma estrutura melhor para fazer poucos trades durante o dia e encerrar o dia. Por isso que eu não entrei em nenhuma dessas entradas aqui, que mesmo vendo o ciclo, porque alguém pode pensar, não, então se você está fazendo toda essa leitura aí, por que não entrou em todos os trades, né? Primeiro é que eu não preciso entrar em todos os trades, não sou obrigado a entrar em todas as operações, né? Nós como operadores, a gente pode filtrar, escolher quais trades a gente quer fazer. Outro porque o meu perfil é de fazer menos trades, então eu prefiro fazer menos trades aqui. Porque o que acontece? Eu não posso ignorar a informação dessa grande baixa que teve aqui do dia e já tocou as médias. Isso aqui está dando sinais para vendedores. Se tem vendedores querendo vender e enxerga isso aqui, ele vai achar um bom sinal para vender. Se eu quero vender e eu vejo isso aqui, eu também estou vendo um bom sinal para vender. Se eu quero vender aqui no mercado, sou vendedor e eu vejo uma barra como essa aqui, eu vou considerar que é uma boa barra de sinal. Poderia entrar um grande fluxo vendedor aqui, me estopar, eu sairia aí, ficaria um pouco negativo, ou no 0 a 0 aí no dia, e teria que procurar um novo trade em um dia que eu acho que não é um dia bom, é um dia que está formando aqui um padrão de menor probabilidade, uma volta em V, aqui, mesmo que o índice tenha feito muito isso nos últimos tempos, ainda é um padrão de menor probabilidade no longo prazo, né? E a consistência nada mais é do que a gente seguir fazendo a mesma coisa todos os dias, independente se a gente está feliz com isso ou não, então a gente tem que seguir, certo? E aí, então, tem um vídeo que eu falo sobre o eu operador e o eu trader, é sobre isso aí, sobre a análise que a gente faz, a nossa etapa analista e a nossa etapa de execução também. Aí hoje é um daqueles dias também que pode acontecer de quem recém começou no mercado, recém está aprendendo, de repente pegou uma informação no alto, algum vídeo de alguém falando que todos os gaps são fechados. O cara vai dizer, todos os gaps são fechados, então era óbvio que ele poderia ter comprado a barra 2 ou até mesmo a barra 1 e esperar que o mercado fosse buscar fechar esse gap aqui, né? Só que a gente sabe, quem já está há mais tempo no mercado, está experiente no mercado, sabe que não são todos os gaps que são fechados e nem sempre são fechados no mesmo dia. Pode levar dias para ser fechados. Então, para quem é day trader, que vai iniciar e encerrar o dia no mesmo dia, a posição no mesmo dia, ele tem que ter cuidado e não vai poder acreditar nisso. Mas hoje teria dado certo. E aí, de repente, esse trader vai dizer, não, mas hoje deu certo, hoje eu fiz um baita trade, e realmente fez um baita trade. Mas isso tem como se manter em longo prazo? Será que tem que se manter? Isso que a gente tem que pensar. E existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que quer dizer que justamente isso, que quando a gente tem menos experiência, a gente acha que sabe muito e acaba, muitas vezes, até sendo premiado por isso, acaba fazendo melhores trades, isso trazendo para o day trade, né? Mas no longo prazo, conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo que a gente não sabe tudo e vai buscando mais elementos, só que a gente vai acabar refinando mais o nosso trade e fazendo muito mais aquilo que deve ser feito e aquilo que tem estatística positiva para o longo prazo. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem ver mais sobre o efeito Dunning-Kruger, eu tenho lá no meu Instagram lá um post falando sobre isso, bem interessante, vocês podem olhar lá. Beleza? E aí depois disso o mercado fez aí uma nova alta, acho que a barra 35 já esticou aquele preço, ele mesmo estando em desequilíbrio fraco, comprador como ele está até agora, mas ainda assim ele fez uma acelerada aqui na barra 35 e tudo mais. Nós temos magneto aqui, né, que é o magneto da própria máxima de ontem, o magneto também do fechamento do gap de ontem. Talvez por isso o preço também acelere, porque muita gente acaba esticando ali e quem acabou realizando é normal depois que o preço acabe formando algum tipo de correção de equilíbrio aqui, um TTR, alguma coisa aqui nessa área, certo? Então vou mostrar para vocês aqui meu relatório de performance, acabou ficando um vídeo grande, peço desculpa para vocês. Então aqui na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias, a conta 144, eu encerro aqui o dia de hoje com 553,33 líquido, uma única operação, 280 pontos realizados. O máximo de exposição negativa que eu fiquei nesse trade foi 70 pontos, então foi um ótimo trade, um trade rápido aí e que deu pouco calor, né? E que me deu um resultado positivo em um dia que eu acho que foi bastante complexo. O gráfico de patrimônio, o gráfico de operações. Beleza, pessoal? Diga nos comentários como foi seu dia de hoje. Espero que vocês tenham operado bem no dia de hoje, tenham conseguido fazer o que vocês estavam esperando fazer.
Se você gosta desse vídeo, deixa um like, isso ajuda muito o meu canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço falando a minha visão sobre day trade, beleza? Fique agora com a operação acelerada que eu fiz no dia de hoje e até o próximo vídeo.